Vivo? Olha, já estamos ao vivo na live sobre Omolu. Isso. Alana, minha filha, você foi a primeira a entrar, Alana. Nossa, olha, Lídia, Naná, minha filha, Naná, você está... Alana, olha... Gosto de batata, não sei quem é. Bel Falsete, Naná, Tiago, visualiza. Tiago. Olha, Cristatiana, você boa, Ana. Isabela, você. Tiaguinho. Ô, meu pai, meu pai. O Cuiu nos ame, meu filho. Enfim, como é meu pai Omolu. Meu filho, que Pai Omolu te abençoe sempre, sempre. Você já nasceu abençoado. Oh, Bruno, você já nasceu abençoado por todos os orixás, meu filho. Axé, Você, meu eu pai, diria, que assim você é o próprio Jorginho. Jorginho, seu tio, apareceu aí, meu filho. Tio, um beijo, meu Seu tio. tio, seu filho Jorginho. Jorginho. Apareceu. Tereza, minha filha, com o pai nosso plantio. Plantando de tudo, minha filha. Olha, Isabela, todo mundo. Meu filho, nós hoje tá ajeitando o seu... Tá bonitão, hein, Tô me filho? ajeitando meu ojá. Na Costa, você cada dia tá aparecendo mais bonito, filho. Você tá se produzindo, Obrigado. hein? Olha, tá lindo mesmo, filho. No pescoço. E, meu filho, estamos, olha, trouxe também a guia de Omulu, que por sinal essa guia, quem fez ela e me deu de presente foi Ian. Ian, que já não vejo há tanto tempo. Ian que fez a guia. E esta outra, que é a guia do jogo de búzios, né? Para quem não sabe, Omolu, ele é o senhor do jogo de búzios. Por isso que é dito na tradição que somente aquele que tem o poder sobre a morte é capaz de visualizar alguma coisa durante a vida. Então já começamos a nossa live, né, Tiaguinho? Já falando de Omolu, dizendo que ele é o Senhor da morte, e ele então é que tem o poder sobre todas as coisas da vida, porque afinal viver é morrer a cada dia, não é mesmo? Cada dia vai se morrendo. E, Tiago, vamos começar então a falar de Omolu, né, meu filho? Que afinal as pessoas estão aqui para ouvir alguma coisa sobre Omolu, filho. É verdade. Coisa, Tiago. É verdade, todo mundo entrando ainda. E as pessoas estão entrando, é. A Tetisha sempre diz, Tetisha, Pai lhe abençoe, Márcio. Mata, Adriana, minha filha. Me lembro que hoje, depois, temos a live do Guilherme. Não é? O Guilherme vai fazer uma live depois florescer. Olha, Fernanda Galvão, minha filha, quanto tempo. Olha, Nana Lopes, a Totô, meu pai. Olha, Silvinha, um beijo, Priscila, Patrícia Rangel. Olha, tá ouvindo a música, Thiago? A ferida secou. Tô ouvindo. A Celinha me mandou a trilha sonora. Olha, agradecemos sempre ao Renato Alcher, que sempre manda a trilha sonora para as nossas lives. Ô, Raquel Cameron, como vai? Olha, que o Omolu te abençoe, mega. Adriana Prisma, Raquel Cameron, quanto tempo, filha? Fabrícia, um beijo, Fabrícia. A bênção a todos. Então, em primeiro lugar, que Pai Omolu abençoe a todos. Omolu, o Senhor da morte, mas a morte que na verdade é o grande processo de transformação. A morte é o maior processo de transformação e Omolu é o grande Senhor das transformações. Então, Tiago, podemos começar a falar de Omolu. As pessoas adoram mitos sobre Omolu.
E eu gostaria, então, Tiago, que você iniciasse contando uma história, um mito sobre o Omulu. Antes, porém, eu gostaria de falar que os mitos, para nós, na nossa religião, são muito importantes. No candomblé existe um axioma, um ditado, que diz o seguinte: o mito justifica o rito. Então, todos os rituais que são feitos, eles têm um fundamento baseado em um mito. Então, as pessoas não fazem as coisas porque é bonitinho, é lindo, é isso ou aquilo. As coisas são feitas porque por trás daquele rito existe um mito que justifica a realização do rito. Então eu vou pedir ao Tiago, que eu acho que ele está tendo problemas aí com algum cachorro, Tiago? Cachorro? Tem muito cachorro na vizinhança, eles estão uriçados. Então, meu filho, até porque vamos falar de Omolu, e Omolu tem a ver, para nós na Umbanda, tem muito a ver com cachorro por causa de São Lázaro. Como é feito uma relação de Omolu com São Lázaro, e São Lázaro sempre vem acompanhado de cachorros, então onde tem Omolu, os cachorros sempre começam a latir. Então, Tiago, nos conte, fala sobre o Omolu, filho, que eu adoro ouvir você falar. Aliás, não só eu, Tiago, eu aproveito agora aqui em público e falo que todos te elogiam demais. As pessoas ficam encantadas em te ouvir falar. Então, Tiago, fala um pouco de Omolu e nos conte um mito, que é tão lindo quando você conta um mito. Vou contar então. Acho que eu vou misturar alguns, meu pai, porque a memória da gente Ótimo. Né? Ela vai cruzando, misturando todas as histórias na cabeça e quando vem diferente, né? Então, o primeiro dele diz que o Omulu, quando criança, já pequeno, quando nasce, ele é afetado por algumas enfermidades e seu corpo é cheio de chagas. É uma criancinha magrinha, frágilzinho, aquela criança doentinha. Feio. Era muito feio, né? Diz que era feio. E aí a mãe lhe deixa, achando que está desenganado, que aquela criança não vai vingar, né? Lhe deixa a própria sorte, numa gruta escondidinha, aquela coisa feia, largado à própria sorte, né? Diz que ele vai até o mar e que ali desmaia e que aquele bichinho que anda na beira da praia com as garrinhas, perto do mangue, o caranguejinho, que o pessoal não gosta nem que fale o nome, o pessoal do campo não gosta nem que fale o nome, lhe belisca as chagas, né? Iemanjá, vendo aquilo, se horroriza com aquele maus tratos de um jovem, né, de uma criança indefesa, e afasta o bicho. Eu vou tentar tirar o som que está dizendo que está atrapalhando. Pronto, afastei o som porque alguém falou que está atrapalhando. Tá bom. Então Iemanjá afasta aquele bicho para longe. Opa! Vou esperar meu pai voltar, gente. Desculpa, Tiago, tirei o som. Imagina, meu pai. Isso, mas diga. Iemanjá, então, espanta aquele bicho para longe e diz por isso que esse bicho não anda para frente. Só anda de lado, só anda para trás. Porque Iemanjá teria, digamos que, amaldiçoado o bicho, porque estava se aproveitando de alguém que já estava frágil, né? Então daí vem, a gente falou de Kizila nas outras lives, daí vem a explicação de um primeiro interdito. Diz que filho de Omulu, e isso acaba se estendendo em grande medida para quase todo o povo do Axé, né, que não consome esse animal, porque é um bicho que se aproveita daqueles que estão já se decompondo, aqueles que não estão bem. Se decompondo, exato. Né?
Então Iemanjá espanta esse bicho para longe, e daí o filho de Omulu não pode ter contato com esse animal, e acolhe Omulu. E aí já é uma outra história. Iemanjá então acolhe Omulu e cura as chagas dele com a água do mar. Então ele fica com o corpo todo pintadinho, já cicatrizado, mas com as marquinhas. E ela então, ele muito envergonhado do seu corpo, passa a usar uma roupa e tá travando. Ixi. E filho, tá travando. Eu tô vendo. Tá travando. Deixa eu ver se eu tô na rede certa aqui, meu pai. Tá. Deixa eu ver se eu tô na rede certa. Fernanda tá pedindo para eu mandar um oi pro Caveira. Meu pai, que Exu, Caveira esteja sempre junto de nós, filho. Voltei. Ah, Tiaguinho. Agora acho que veio. Ué? Eu tô vendo o senhor todo... Não tô vendo uma imagem muito boa, não, como eu tô recebendo aqui. Que estranho. Tava funcionando tudo tão bem. Oxe. O Mulu não tá... O Mulu é discreto, não gosta muito de aparecer. O Mulu gosta de silêncio. Eu acho que a live de hoje vai ser assim, olha, fiquemos todos em silêncio absoluto. Olha, alguém está falando que é a minha conexão que está ruim. Agora, eu não sei como fazer isso. Não tenho ideia. Mas agora melhorou. Agora eu tô te vendo bem. Eu tô te vendo bem. Ela vai e volta, ela não tá muito boa, não. Mas a Ana está dizendo que está travando. Oi, eu vim ver se tá no Wi-Fi. Benção, bem. Pai, tenta o 4G. Minha filha, se eu soubesse fazer essas coisas, eu não sei. O problema é que eu vou... Ixi, tá mecânica. Então é coisa do santo, filho. Né? Silêncio. Lembra que atotô quer dizer silêncio, o velho está chegando. E quando o velho chega, ninguém abre a boca, ninguém fala nada. Então acho que essa live de Omulu vai ter que ser silêncio. Fiquem calados. Silenciosa. Conseguem me ouvir agora? Eu tô conseguindo. Estão ouvindo? Aqui alguém diz para eu sair do Wi-Fi. Comentários travar. Várias pessoas estão dizendo para eu sair do Wi-Fi. Olha, meus filhos, se eu soubesse fazer essas coisas... Mas eu tô vendo... Mas eu acho que tá ligado e desligar o Wi-Fi. Tá. E, Thiago, isso é muito coisa de Omulu, filho. E agora, como é que está? Muito melhor. Tá bom agora? Melhorou? Melhorou então muito. tá ótimo. Eu não vejo os comentários travaram aqui para mim. Não, eu vejo os comentários. Travou totalmente. Parou no da Márcia Serafim, no meu aqui. Filho, eu acho que... Pronto, já tá passando. Conseguiram ver agora? É pipoca. Alguém falou que falta pipoca. Mas a pipoca até está colocada lá. Tem um pote de pipocas. E aqui estão dizendo que agora pifou. Tiaguinho. Vixe Maria. Tiago, eu acho Vou voltar para o Wi-Fi. Voltar para o Wi-Fi.
porque voltou sozinho. Pipoca, colocamos as guias, fizemos tudo, fizemos até, voltou, tá ótimo. Moretti disse que tá ótimo. Adriana também, Fabrícia, parece que agora, a Totô, meu pai, o Molu, então acho que permitiu. Ah, Totô, foi isso, Thiago. Eu acho que foi só mexer na pipoca, pronto. Então, Thiago, voltando, então, aqui ao mito, filho. Acha que piorou. Isso. Travou tudo de novo. Mas eu tô te ouvindo tão bem. Tá ouvindo? Travou, estão dizendo que travou tudo. Enfim, Faz o Thiago. seguinte, meu pai. Vamos fazer uma coisa? Fala. Vamos avisar todo mundo que está aqui, enquanto o pessoal escuta. Eu posso abrir a live lá do meu perfil, e aí o senhor participa. Tudo bem. Como eu vou estar transmitindo... Gente, mas olha só, alguém, por favor, entra lá no perfil do Babá. Estão dizendo que está ótimo lá. Agora. Filho, estão dizendo que está tudo bem. Então tá bom. Então vamos lá. Se tá tudo voltou. Bem, tá tudo bem. O Moretti falou, voltou, tá bom, tá ótimo. Devagarzinho. Ótimo. Então vamos lá devagar. Então, pra gente ter paciência também, a gente não pode apressar o velho. É isso, é uma das qualidades do Omulu, né, filho? É muita paciência. Ele gosta de bastante paciência. O Omulu não tem pressa de nada, né? E que o Instagram tenha paciência conosco hoje, né? Mas fala, filho. Então, voltando ao mito, Iemanjá cuida daquela criança, e aí? Isso. E aí, ela lhe oferece de presente, né? Já que ele era todo coberto de pontinhos, ela lhe oferece exatamente aquilo que é a forma de transformar em beleza o que é irritação, que são as pérolas. Ela oferece ao Mulu as pérolas do mar e assim lhe torna próspero, né? O Mulu vira o senhor das pérolas, né? Enfim, os seus pontinhos não são só chagas, os seus pontinhos são também os enfeites que lhe tornam próspero, né? Então o Mulu vira aí o senhor da pérola. Se a gente pensa na pérola, que é aquela areinha que entra na concha, e que é exatamente o ataque, a resposta do corpo da conchinha, da ostra, ao ataque daquele corpo estranho, que forma e desenvolve essa peça, né, que deixa de ser uma coisa negativa para a concha e a gente valoriza tanto, né? Então, é a transformação daquilo que te faz mal, aquilo se transforma e pode se tornar aquilo que te ajuda a ir adiante com mais valor ainda do que você vinha trazendo, né? E como você disse, é uma coisa de prosperidade, porque muitas pessoas, é bom a gente deixar claro, olham para o Mulu como sendo somente o senhor da morte, o senhor da cura das doenças. E o Mulu também é um orixá de prosperidade. Ele também traz, nós esquecemos, quando vamos pedir por prosperidade, quase 90% esquece de também pedir ao Mulu, porque ele também é da prosperidade. Sim. Não é só cura e transformação. Mas fale mais, Tiago, conta mais sobre os mitos. Então, aí a partir daí, ele passa a usar, né? Então, o Mulu também é aquela força que está relacionada aos processos de estigmatização, de exclusão, né? Tem muitos mitos de Omulu que falam dessa forma, como ele era julgado pela aparência dele e excluído. Então, ele passa a cobrir o corpo para esconder as marcas das suas chagas, né? E dessa forma conseguir viver uma vida sem sofrer ataques, sem sofrer
tanta rejeição, né? Porque as pessoas lhe julgavam pela sua aparência. Então ele passa a se comportar duas coisas. Ele vira um orixá, ele vira quase que um eremita, ele vive sozinho e ele perambula. Ele anda, ele se desloca, ele vai oferecendo os seus serviços por onde ele passa, mas ele vive com uma certa distância. Então diz-se que filhos de Omulu gostam de manter a sua privacidade, gostam de manter uma distância segura das outras pessoas, porque não gostam muito de interferências. Muitas vezes são pessoas que se sentem julgadas ou injustiçadas, ou, enfim, há um fundo de verdade nisso, mas também há que pesar as coisas, né? Como você costuma dizer muito a respeito até da própria astrologia, os astros dispõem, mas não impõem. Também assim, né? Óbvio que orixá é orixá, astrologia é astrologia, mas é um dizer que eu acho que se aplica, né? Não é porque existe essa tendência que a gente vá também mergulhar numa autopiedade, numa autocomiseração, que é o outro lado desse comportamento um tanto desconfiado que às vezes filho de Omulu carrega, né? Na verdade, os mitos que falam dessas exclusões que o Omulu sofre, eles ilustram para a gente, a lição que eles deixam é de que como as aparências podem ser enganosas e de quando o fardo de ser julgado pela aparência é pesado para quem o carrega, né? Então, há muito isso de uma aparência taciturna, um pouco melancólica, um comportamento fugidio, arredio, desconfiado, tem a ver com isso, né? Com a estigmatização ligada a essas doenças, as marcas das doenças que o Omulu carregava no corpo, né? Isso. E aí, para fechar essa rodada de mitos, tem também a redenção, porque também nem só de tristeza e exclusão que vive a gente. Isso. Né? Fala, você vai contar aquele da Inhansã, que eu acho lindo. Isso. O banquete, a história do banquete. Do banquete, da redenção dele. Da redenção dele. Diz que Xangô, que é o orixá da vida, da paixão, da festa, do amor pela boa vida, dá uma festa e convida a todos os orixás, né, para celebrar a vida. Não convida o Omulu, porque Xangô não gosta de doença, Xangô não gosta de gente feia, Xangô só quer todo mundo lindo, maravilhoso e festejando a vida e gozando muito, né? Então não convida o Omulu para a festa. O Omulu fica muito cabisbaixo e um tanto revoltoso, etc. E Yansan, não gostando disso, vai lá Desculpe, confundi. Ele resolve ir assim mesmo, coberto de palhas, para que ninguém o reconhecesse e não o tratasse mal. Yansan reconhece o Omulu, não gosta de saber que ele está sendo deixado de lado e o convida para dançar, né? Não gosta dele sentadinho ali no cantinho, não. Vem dançar. E convida ele para dançar e o Omulu vai dançar na festa de Xangô. Quando ele dança, ele vai relaxando e vai se sentindo bem e vai mostrando, perdendo o medo de se mostrar e mostrando a sua beleza. Quando ele está no auge da sua dança, mostrando toda a sua beleza, Yansan convoca os ventos que levantam as palhas de Omulu. E o que todos veem, para surpresa de todos, né, não é ninguém feio, cheio de chagas. Na hora que as palhas se levantam, as chagas de Omulu explodem e chove pipoca em cima de todo mundo. Então, por isso que a gente chama das flores de Omulu, é essa transformação, né? Aquela marca da varíola, ela vira o alimento, né? A grande transformação, e ele mesmo reluz tal qual o sol. E daí que se diz que Omulu é o sol por debaixo das palhas.
É um orixá quente, é um orixá cheio de vida, né? É o próprio sol por debaixo das chagas, né? E é por isso, Tiago, isso que eu queria que você falasse, por isso que ele tanto pode ser referenciado ao meio-dia quanto à meia-noite. O Omulu, ele tem os dois horários, né? Gosta das horas grandes, né? Isso, a hora que as o horas sol está grandes. fino, é essa face, né? O sol escaldante, que tanto é vida, mas que também pode ressecar, também pode machucar. Machucar, E o momento em que está no ápice da noite, que é a hora do recolhimento completo absoluto, de ficar quietinho, etc. Então o Omulu, né, ele quando dança, ele bota a palma da mão para cima e bota a palma da mão para baixo, mostrando que ele lida com a força, né, da vida e da morte, da expressão e do recolhimento. As duas coisas vão sendo carregadas no movimento de Omulu, mostrando que onde há vida, há morte, e onde há morte, há possibilidade de renascimento. Isso, é isso que é importante a gente entender, né, Tiago? A morte não como o final de alguma coisa. Morte não é final de nada, morte é início das coisas. E o Omulu, ele tem esse dom da morte, só ele. Lembra aquele mito, Tiago, em que em Yansan ela sempre quer saber dos segredos de todos? E ele diz para Yansan, fala aquele mito em que Yansan convoca os mortos e ele diz a ela, eu não te dou o dom da morte, eu te dou o dom sobre os mortos. Então conta, meu pai. Conta, senhor. Você é maravilhoso, Tiaguinho. Eu não lembro direito desse. Não lembro. Em Yansan, ela vai buscar com os orixás o segredo de cada orixá. Ela vai se relacionando com todos os orixás para buscar o segredo de cada um. Tanto que Omulu é muito grato a Yansan, porque ela é que, na dança que ela fez, levanta as palhas e se vê a beleza da pessoa que ele está. Tanto que nos terreiros é dito que os filhos de Omulu, eles se dão muito bem com os filhos de Yansan, porque em Yansan ela é bastante generosa com Omulu, como ela foi generosa com vários orixás. Só que ela tenta tirar de Omulu o segredo da morte. E ela arma várias situações para Omulu para tentar tirar dele o segredo da morte. Até que ele, já cansado dela toda hora querer o segredo da morte, ele diz, eu não te dou o segredo da morte, eu te dou o dom sobre os mortos. E aí ela passa a ter o dom de chamar os mortos. Tanto que numa batalha, que ela via que Xangô ia perder a batalha, ela convoca todos os mortos e ela ganha a batalha junto com Xangô. Então ela passa... exército de Egum. Excesso de Egum, ela é a senhora dos Eguns, então ela passa a ser a senhora dona dos Eguns, a responsável, a que sabe invocar os Eguns, mas o dom da morte, o Omulu diz, o dom da morte eu não te dou. Então este dom da morte, porque o Omulu é o senhor da morte do momento da morte. Então, às vezes as pessoas acham, ele causa doença. Sim, ele pode trazer as doenças, mas ele traz a doença não para matar ninguém. Ele traz a doença para uma reflexão, para que a pessoa saia transformada daquela doença que ela teve. E no momento da morte é que o Omulu chega. Naquele momento é que a pessoa dá o seu último suspiro, né? O último suspiro, Xangô leva o último suspiro, e a pessoa, quando cai, ela já cai com o Omulu. Ele é que tira esse suspiro da pessoa. Então, mas veja, ele provoca a doença, mas não para matar. Ele provoca a doença para que a pessoa possa refletir sobre aquilo e se transformar. E a morte, quando a morte chega, é quando o Omulu diz, olha, agora acabou, não tem jeito. E aí a morte é dele. A morte, inclusive, é o maior mistério que existe. E esse mistério é de Omulu. Filho,
Tiaguinho, eu queria que você falasse agora sobre uma história a história do Olubagé. Olubagé, até explicar para as pessoas o que é o Olubagé, por que existe o Olubagé, por que fazemos o Olubagé, em nosso terreno, como é feito o Olubagé, enfim, fala sobre o Olubagé, que muita gente ouve essa palavra Olubagé e não tem ideia do que vem a ser isso. Sim. A história do Olubagé é semelhante a essa história que eu contei da Yansan, né, do Omulu na festa, de Xangô, etc. Né? Só que tem um outro personagem que é o Olodumare. Né? Olodumare ouve que o Mulu tinha sido excluído da festa do Senhor da Vida, que é Xangô, da vida no sentido de gozar de uma boa vida, de ter prazer de ser quem é, de ter prazer de habitar o próprio corpo e de compartilhar alegria e prosperidade com seus amigos, seus irmãos, seus amores, etc. Né? Então, de que o Mulu teria sido excluído. O Mulu, obviamente, não fica muito satisfeito, e quando essa força da transformação que possui o segredo, né? O Mulu é o grande pai dos segredos, ele guarda muitos segredos. Quando o pai dos segredos, das epidemias, dos adoecimentos, e, portanto, o sabedor dos segredos das epidemias e dos adoecimentos, né? Ele também é o sabedor dos segredos das curas desses mesmos adoecimentos. Quando ele retira o seu axé, porque já que ele não foi recebido, ele se retira, a consequência disso é todo mundo começa a cair doente e não se sabe o que fazer. O Olodumare, sabedor do que tinha acontecido, quando os orixás vão se queixar ao Olodumare de sua penúria, ele diz que bem feito. Foram destratar o velho, pois que agora que se esforcem para ganhar a simpatia dele novamente. Então que deveriam todos ser humildes o suficiente para ir até ele, lhe dar o devido reconhecimento, já que ele já até mostrou a verdadeira face, ou a face benéfica, né, por conta da generosidade de Yansan, ele expõe a sua face benéfica para todos, que todos tenham a humildade de também reconhecer a potência destruidora que habita ali, né? Mas de pedir que ele coloque olhos benevolentes sobre todos. E a forma de fazer isso seria que cada orixá levasse um alimento de sua predileção para o Mulu, para apaziguar, né? A ideia do apaziguar, ela aparece em muitos mitos e em muitos orôs, em muitos segredos, em muitas macumbas mesmo. Esse é um diagnóstico, já que a gente está falando de cura, né, e transformação, esse é um diagnóstico comum nas magias, nos encantos, nas curas que acontecem dentro de uma casa de santo. Você percebe que existe alguma energia, não é que ela está negativa, é que ela está em desarmonia, ela precisa ser apaziguada para que as coisas fluam melhor. Não é tirar aquela energia e colocar outra no lugar. Precisa apaziguar. Então, todos os orixás levam a comida de sua predileção, e olha que cura que é isso aí, né? O que traz a cura é daquilo que eu sou feito. É a minha predileção, é aquilo que, digamos, que materializa num alimento. A minha própria força é aquilo que eu preciso para poder entrar em paz e viver numa harmonia. Meu corpo está bem e todo mundo fica bem. Então, todos os orixás. O Olubagé é um ritual feito ao Mulu que rememora e revive esse mito, né? Revive essa narrativa. Então, é o orixá que vai comer a comida de todos os outros orixás. Diz-se que o único orixá que não roda no Olubagé é Xangô, porque aí tem essa jogadinha do pra cima e pra baixo. Xangô não gosta de Egum, Xangô tem medo de Egum. Exato. Então Xangô não vai, não. Mas alguma comida dele vai, e todos os outros orixás podem participar do Olubagé,
que é a festa de Omulu, né? E em que todos esses alimentos são feitos, são servidos. Geralmente eles são oferecidos dentro de uma folha de mamona, que é uma folha que é oferecida a Exu, que é oferecida a Omulu, que é uma folha que se usa para tirar carrego. Né? Então os alimentos são depositados ali e a pessoa come com as mãos aquilo que precisa e vai fazendo seus pedidos, vai fazendo suas orações, vai deixando que aquele alimento seja um alimento para o seu corpo, de fortalecimento do corpo, de limpeza de qualquer mal, e quando termina faz uma trouxinha, né? E passa essa trouxinha no corpo pedindo ao Omulu que leve todas as mazelas, aquilo que não for necessário, que o Omulu nos ajude a gente deixar ir. Também tem isso, né? O processo você falou muito bem, deixar ir. Porque às vezes a pessoa, o grande problema é que a pessoa se apega até às suas doenças, os seus problemas. Infelizmente, nós nos apegamos até às nossas próprias doenças. Então, nós temos que deixar ir as doenças também. Né? Tiago. Meu pai, me foi feita uma pergunta hoje, mandaram uma pergunta pela Luísa, mandou uma pergunta para mim pelo Instagram. E aí perguntou assim, de que ela ouviu, certa feita, de que para o Omulu a gente deveria fazer os pedidos ao contrário. Aí eu falei, minha filha, nunca ouvi isso. Será que já ouvi? Pensei. Eu falei, vou tocar no assunto. Vou perguntar para meu pai. Eu refleti um pouquinho, pensei em algumas coisas, mas falei, vou levar para meu pai para ele conversar com a gente sobre isso. Isso é de uma tradição muito, mas muito antiga. Inclusive, isso vem de uma época... Hoje em dia, nós estamos aqui falando o nome de Omulu, ou Obaluayê. Aliás, só para ilustrar, Omulu ou Obaluayê é o mesmo santo. Na verdade, são títulos diferentes que se dão. Os orixás, a maior parte deles, não levam um nome verdadeiro, e sim um título. Então, Omulu é um título. Omó Omon, filho. Olu, senhor. Então, ele é o filho do senhor. Obaluayê, Oba, rei, Olu, senhor, Aiê, do mundo, das pessoas. Então, ele é o rei e o senhor do mundo. Então, tanto a palavra Omolu como a palavra Obaluayê, elas são títulos. Dito que o nome dele, na verdade, seria Chapanã. Então, de Chapanã é que depois vem o título de Omolu e de Obaluayê. Alguns vão até dizer que o pessoal de Umbanda gosta de chamar de Omolu, o pessoal de Candomblé gosta de chamar de Obaluayê. Enfim, seja Omolu ou Obaluayê, estamos falando do mesmo santo. E antigamente, a palavra Omulu, por ele ser o Senhor das Chagas, o Senhor que traz a doença, porque Tiaguinho, ele não falou num mito, mas é um mito que às vezes a gente até evita de falar porque pode causar um certo temor nas pessoas. Mas na época de Omulu, antigamente havia muita varíola. As pessoas morriam muito de varíola, e a varíola é uma doença altamente contagiosa. E aí o que acontecia? O Omulu pegava o seu potinho, aquela cabaça, pendurava os cadáveres nas árvores e botava uma cabaça embaixo para colher o líquido que saía do cadáver. E aquele líquido saía carregado, é claro, do vírus da varíola. E o Omulu, quando tinha alguma questão com alguém, ele andava sempre com a cabacinha dele do lado, e quando ele tinha alguma questão, ele jogava o líquido da cabacinha na pessoa. E aí, por essa questão, Omulu foi visto como um orixá temido, um orixá que ninguém podia falar o nome. Eu me lembro da tia da Trisha, que veio falecer agora recentemente, com 90 e poucos anos. Ela ainda vinha de uma época de um terreiro que, quando você falava o nome de Omulu, era Umbanda, então usava-se muito Omulu, Obaluayê quase não era utilizado. Então, quando se falava em Omulu, a pessoa tinha que bater no chão. E saudar, bater cabeça, bater no chão, pedir permissão.
pedir, igual muitos fazem com as Yami, não é? Você também, muitos nem sequer falam o nome da Yami, e batem com a mão no chão pedindo reverência. Antigamente também. Eu me lembro que a Dona Luzia, essa que veio a falecer, que frequentava terreiro, a Dona Luzia, o nome de Omulu não poderia ser dito até às 6 horas da tarde. Aliás, se fosse dito depois das 6 da tarde, seria assim uma transgressão, uma ofensa você falar o nome dele. Isso vem de uma época em que os terreiros, quando tinha gira de Exu, os terreiros tampavam o altar com cortina porque Exu não podia ter contato com alguma coisa sagrada. Agora você imagina como Exu, meu Deus, aquele que carrega um tridente, que é um objeto hiper sagrado, como que esse ser não é sagrado? E por que o Omulu, ele foi visto por ser o senhor da doença? Esqueceram-se que o Omulu era o senhor da cura também. E ele era visto somente como o senhor da doença. E essa história de pedir ao contrário disse que o Omulu, ele tinha uma ira muito grande. E essa ira dele fazia com que tudo que fosse pedido a ele fazia por ira, fazia aquilo ao contrário. Então, tudo que você quisesse pedir ao Omulu, você tinha que pedir pelo lado contrário. Então, se você estivesse doente, você tinha que chegar, meu pai, Omulu, por favor, me deixe bem doente. Se você quisesse dinheiro, por favor, eu quero a pobreza, eu não quero ser próspero. Quer dizer, mas foi um tempo que passou. Hoje nós entendemos que o Omulu é prosperidade, é fartura, é riqueza, é tudo. Inclusive, ainda hoje, muitos terreiros de Candomblé ainda têm as obrigações. Um filho de Omulu, quando vai recolher, muitas pessoas devem já ter visto no centro da cidade aquelas baianas com a bandeja armada com tocas e com búzios jogando. E se você encontrar uma dessas baianas, dê um dinheiro. Às vezes ela não está ali, ela não precisa do dinheiro. Mas em muitas casas de Candomblé, para você fazer o santo, você tem que esmolar. Porque o Omulu, nos mitos, ele esmolou muito. Porque, como você disse, por ninguém ligar para ele, por ninguém dar nada para ele, ele tinha que dar valor, ele tinha que ficar esmolando. Então, em muitas casas de Candomblé, ainda hoje, para você fazer o santo de Omulu, você antes tem que esmolar. Você vai para a rua pedir esmola. Então, aquelas pessoas ficam ali sentadas. Se você passar, coloca um dinheiro, como eu estou dizendo, mesmo que ela não precise, mas ela está cumprindo um ritual. E como nós somos do santo, vamos ajudar essa pessoa. Você coloca qualquer moeda, uma nota qualquer, porque é da obrigação do santo ter que esmolar. Você não pode fazer o santo de Omulu sem que antes você passe por essa fase de esmola. Que é também um ritual de humildade, né, meu pai? De humildade, exatamente. Porque ele é Omulu é o grande ser da humildade. Ele teve que se curvar, ele se humilhou por uma série de coisas. Lembra que o Omulu, quando ele nasce, Iemanjá amarra. Isso, foi rejeitado. Ela amarra um negócio no pé dele. Lembra os que a gente usa até hoje? Os chavorôs, porque ele era meio endiabrado. O moleque era terrível, porque ele foi muito mal visto. Ele era aquele que ninguém gostava, ninguém queria saber. Era o feioso e ninguém queria saber. Só Inhansã é que descobre. E por isso ele fica muito devedor a Inhansã. Um outro orixá que o Omulu se dá muito bem é com Oxóssi. Os dois orixás que o Omulu se dá muito bem é Inhansã e Oxóssi. Oxóssi porque quando nenhum orixá queria saber de Omulu, qualquer orixá que ele se aproximasse, ele dizia, sai daí, esse sujeito maltrapilho e sujo. Então, Oxóssi, ele vai para a mata, ele vai se recolher na mata, que ele vai ficar longe de todo mundo, e ele pergunta a Oxóssi se podia ficar, e Oxóssi, com aquele jeito dele, diz, cara, fica aí à vontade. Desde que você não me incomode, você pode ficar aí. E o Omulu, então, passa a ficar, vive, como você falou, com o ermitão,
na mata. E ele fica também muito grato ao Oxóssi por ter dado guarida a ele. Então, esses dois orixás, tanto Inhansã quanto Oxóssi, são dois orixás que o Mulu se dá muito bem, porque deram um aconchego ao Mulu quando ele mais precisava. Então, essa história, viu, Tiago, de não fala o nome, bota a mão no chão. Eu me lembro que eu cheguei a frequentar um terreiro que quando o Omulu baixava, só faltava cobrir os santos todos. Porque ele era o senhor que trazia as doenças, trazia as mazelas. Em alguns lugares, igual hoje em dia se faz nos terreiros de Babaiegum, que você não pode encostar a mão no Babaiegum, porque se encostar vai morrer. Uhum. Em muitos terreiros também tinha aquela história que você não podia encostar nas palhas do velho, porque se encostasse você poderia ficar doente. Hoje mudou a concepção. Hoje a concepção é: você está doente, se esfrega no velho, né? Se esfrega nas palhas do velho e pede a cura ao velho. Pede a ele para Então, um livramento, né? O livramento, exatamente. É um Hoje que nós traz o vemos. livramento. Perfeito! Hoje nós não vemos o Mulu como simplesmente aquele que vai te trazer a doença, mas é aquele que vai te livrar da doença. E caso você tenha uma doença instaurada no seu corpo, você tem que refletir sobre o que devo transformar, o que em mim precisa ser transformado. E isso é muito difícil, né, Tiaguinho? E, Tiaguinho, me fale, nós estamos em agosto. E por que agosto é o mês do velho, Tiago? Meu pai, por que agosto é o mês do velho, meu pai? Você é maravilhoso. Por quê? Oh, meu filho. Por causa do dia 16 de agosto. 16 de agosto é dia de eu faço Lázaro confusão. ou São Roque? Porque Roque. Dia de São Roque. O Molu, ele é comemorado em duas datas. No dia de São Roque e no dia de São Lázaro. São Roque, 16 de agosto, e São Lázaro, 17 de dezembro. Então, as duas datas, o Molu é comemorado. Mas o mês de agosto, o pessoal de Candomblé comemora no mês de agosto. A Umbanda, como ela vai pegando tudo de todo mundo, ela também coloca o mês de agosto para o Mulu. Não esquece do 17 de dezembro, mas o mês de agosto aí fica todo para o Mulu, Olubagé. E se você na sua casa, você quiser fazer um Olubagé, você faz. Você pega aí a comida dos santos todos, para quem não sabe, lá no nosso livro do terreiro tem a comida dos santos. Faça um Olubagé na sua casa, é maravilhoso, ótimo. Esse é o Mulu. Mas fale mais, Tiaguinho, fale mais. Então, meu pai, falando de curas e transformações, eu separei duas historinhas para contar. Conta, são historinhas filho. que falam sobre isso, né? Qual é o significado do adoecimento? O que isso significa, né? Eu peguei duas histórias do Odu Edionilê. Quem não sabe, o Odu é um dos caminhos que são lidos no jogo de Búzios, né? Ótimo. E Edionilê é o 8º caminho, que é o caminho que em nossa casa, né? Em nossa casa é o caminho do nosso Omulu. Né? Isso. Do nosso pai, então nós lemos o Omulu principalmente nesse caminho. O Omulu também pode Thiago, responder em outros caminhos, mas esse é especial para nós. Mas o mais você importante... é muito respeitoso, filho. Você tem um respeito que eu vou te contar, não existe igual. Mas o mais importante aqui é que Edionilê, ele tem duas narrativas, né? Que eu peguei do livro do Agenor Miranda, que é Os Caminhos de Odu. São histórias que estão nesse livro do Caminhos de Odu. E essas duas narrativas falam sobre o risco do adoecimento, o risco da morte e o que você tem que fazer. Num deles é um senhor que via-se ameaçado por doenças, né? Vivia numa situação em que estava temeroso que fosse afetado por alguma coisa, vai consultar um babalaô que lhe recomenda uma série de preceitos, entre os quais ele devia pegar um genipapo verde, né? Verde no sentido de que não está maduro, né? Aquele genipapo que está bem vermelhinho, que fica azul, né? E cobrisse o corpo.
né? Então dizia-se que a morte ia passar por ali e que estava indo atrás dele. Quando ele cobre o corpo de Jenipapo, portanto, fica todo azul, a morte não lhe reconhece e passa, quando a morte vai passar e pergunta por ele, ela não lhe reconhece e vai embora e ele segue bem. Né? O que a gente entende sobre o que Edionilê está falando para a gente, o que o Omulu está falando para a gente nesse mito? Que a gente sabe que em certos momentos a gente tem que passar por certas transformações corporais para que a gente evite que os nossos problemas levem a gente a ficar mal, pior do que a gente já está. Então essa coisa do pintar o corpo de verde, olha isso, você se transforma numa outra pessoa. Na área da saúde, a gente fala de doenças agudas e de doenças crônicas. Doenças agudas é aquilo que você tem de uma hora para outra, uma gripe. E aí ou você vai ficar bom ou você vai morrer, basicamente, ou vai viver com uma sequela. E problemas crônicos de saúde, com aqueles com que você vai ter que conviver para o resto da sua vida. Em todos os casos, você precisa, para passar por esse problema, em especial quando você tem um problema crônico de saúde, se você coloca na tua cabeça que você tem que continuar sendo o mesmo de antes, você não consegue seguir adiante. Você tem que passar por um processo de transformação corporal para você continuar vivendo. Né? Então esse é um dos recados, né? E você falou uma coisa... fazer os preceitos necessários para manter a saúde. Vamos cuidar do corpo. Vamos agir sobre o corpo para manter a saúde. Isso que você está falando do corpo é importantíssimo, porque o Omulu, ele é o senhor do corpo. Ele é o senhor de todo esse plano físico, o senhor do nosso corpo. Então temos que cuidar do corpo. É isso. Um dos nomes dele, né, é Onilê, Senhor da Terra. A gente pode, também saudar o Omulu como Onilê, aquele que é o dono da Terra, a Terra da onde veio o nosso corpo, né? Então a gente tem que fazer coisas fisicamente para manter a saúde do corpo. Uma outra história também de Edionilê diz que para todas as árvores, isso tem muito a ver com epidemia e cura, hein, gente? Para todas as árvores recomendou-se que fizessem um determinado ebó. E a única árvore que resolveu pegar para si a responsabilidade de arriar aquele ebó foi a cajazeira. E a cajazeira pega para si a responsabilidade e faz o ebó que deveria fazer. Tempos depois, uma tempestade assola aquela mata e todas as árvores tombam, inclusive a cajazeira. A diferença é que a cajazeira tomba e depois que passa a tempestade, ela brota novamente. Então, por ter sido a única que cumpriu os preceitos, ela mesmo quando cai, ela se levanta. Essa história fala da necessidade de cumprir as coisas. Se você está cansado, descansa. Se você está adoecido, tome e faça como a cajazeira. Faça o que precisa ser feito. Recolha-se. Se tem que ficar 3 dias de cama, fique 3 dias de cama, dê tempo do corpo recuperar. Se você segue a vida sem seguir as recomendações, você está exposto às intempéries. É um pouco isso. Se você segue as suas recomendações e faz, e para esse momento que a gente está vivendo, eu gostaria de lembrar a todos, como diz aqui a Prefeitura de Maricá, ainda não acabou. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Eu acho que falar de cura, falar de Omulu nesse momento, agô, meu pai, peço licença para falar isso, porque realmente a gente precisa. Não é porque a gente tem uma conjunção maléfica de governos que dizem pra gente que está tudo normal. Não é normal mais de 1000 pessoas morrendo todos os dias. Não é normal, ainda não acabou. Aprendamos com Edionilê, aprendamos com a cajazeira, cumpramos os nossos preceitos de recolhimento, cumpramos os nossos preceitos de tomar o tempo que é necessário para que a gente fique de pé depois que tudo isso, depois que a tempestade passar. Eu acho que, enfim, isso ficou muito latente no meu coração de trazer hoje, já que a gente está falando do pai
da cura, né, meu pai? Com sua bênção, seu Exato. agô. Não Meu consegui não dar esse filho, recadinho, já que eu sou da saúde pública. você fala, tá perfeito, filho, é perfeito. O que você disse está tudo muito perfeito. Enfim, acho que todos nós que estamos te ouvindo, te agradecemos por esse recado maravilhoso que é perfeito. Tiaguinho, filho, acho que ainda temos tempo, eu não tenho a menor ideia de Acho hora, que uns mas 5 minutos, talvez. então fala rapidamente, então, Tiago, sobre o nosso templo. Porque as pessoas dizem, tem tanto filho de Omulu. Sim, o templo é de Omulu. Então fala sobre o É o nosso nosso templo. pai. O templo é de Omulu, né, filho? É o É isso. orixá, é o nosso pai, né? É o nosso pai, é o É, pai de todos nós, porque é o orixá de cabeça do nosso pai de santo. Né? Na semeadura do axé do nosso terreiro, foi em cima de um processo do nosso pai de santo com os médios fundadores, mas todo o axé foi plantado a partir dessa. Então é o orixá que a padrinha não, que governa a nossa casa, por ser o exato. orixá do nosso pai. Então, um orixá muito presente nas nossas vidas, né? Muitas coisas vão ser Isso. diferentes aqui do que em outras casas, inclusive essa naturalidade de falar sobre o Sobre santo, morte. porque é uma casa de Omulu, né, meu pai? Sua É isso aí. bênção, sua coroa, meu Filho, pai. olha, então temos que encerrar, como você falou, já falta pouco. Encerra, filho. Eu vou te pedir, eu peço então a Pai Omulu que nos ajude a todos nesse momento que nós estamos passando. E, filho, mais uma vez eu te peço que você encerre com essas palavras que você disse lindamente, lembrando a história da cajazeira. Assim como a cajazeira teve humildade de reconhecer que não era o momento de atividade e se recolheu, que todos nós tenhamos essa sabedoria também, entendendo que o momento que nós estamos passando é delicado e não acabou. É preciso também que hajamos igual a cajazeira. Isso. Ah, Vamos nos recolher, vamos nos acalmar. Aqueles e aquelas que não têm opção, que precisam sair para a rua, resolver a vida, andar a vida, que o Mulu abençoe e proteja. Vão com proteção, não é? Já que é para falar sobre isso, são 3 elementos: o tempo de permanência, o tipo de circulação de ar e a proximidade. Né? Vamos tentar manter, sem pensar nessas 3 variáveis, o menor tempo possível de contato, cuidado com a proximidade e sempre dando preferência para os ambientes abertos e arejados, se tiver que fazer alguma coisa. E usar a máscara, olha, o alquinho, são os e preceitos que estão você sendo vê recomendados pela saúde tudo isso pública. que O você Mulu é o falou, padrinho da filho. saúde pública. É isso, tudo que você falou é de Omulu. Olha só, estarmos recolhidos, mantermos a distância. O Omulu não gosta, né, como você disse, dos contatos. Uhum. Estarmos também com a máscara. Cadê a máscara do Omulu? É o azê. É o O azê, azeite. aquelas palhas que ele coloca. Então, tudo aquilo que a saúde pública ela pede que façamos é exatamente o Omulu. Então, neste momento, nós somos o próprio Omulu e temos que agir como o Omulu. Sabe as palavras suas sempre. Você é demais. Obrigado, Então, meu pai, a sua filho, bênção. obrigado. Que o Omulu abençoe a todos nós, filho. Enfim, tudo de bom para todos e paciência. Já que falamos de Omulu também é o orixá da paciência. Então que tenhamos paciência também. Atotô, meu pai, que o Omulu nos Ato. proteja a todos nós. Atotô. Um beijo a todo mundo. Um Se beijo, cuidem. filho, Um beijo, amo cuidem-se. Um vocês. beijo. E a mãe? Beijo, Olha, mãezinha. Se cuida, todo mundo, gente. Amo vocês. amo também. Beijo, filho. Beijo. Esquece de gravar. Encerrar aqui. Vivo